Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais valiosas sobre saúde e bem-estar. Hoje comigo eu convidei o psiquiatra Dr. Frederico Modafferi para a gente conversar sobre alguns temas um pouco pesados. Antes de começar e falar dos nossos maravilhosos patrocinadores, eu queria fazer um disclaimer. Para vocês, a gente vai falar sobre um tema muito pesado, né, doutor? É um tema muito delicado, na verdade. Primeiro de tudo, seja bem-vindo, né? Tem que sempre falar as coisas boas É, antes, né? Bem-vindo ao programa, Obrigado, eu doutor. que agradeço o convite. O Pedro foi meu aluno agora nesse último semestre e no finalzinho ele me convidou para participar desse podcast. Com certeza, tem que trazer gente boa, né, doutor? O disclaimer é um tema muito pesado. Se você precisar de alguma ajuda, algum auxílio, não hesite em procurar os serviços de saúde, tá bom? Né, doutor? Temos os Claro, CAPs, claro, temos as claro. clínicas particulares, Sim, tem o Centro de Valorização da Vida também. É um tema muito pesado. Vamos falar de suicídio. O doutor Frederico é um médico, eu também sou estudante de medicina, não tenho registro. Mas caso alguém precise conversar comigo, alguma orientação, nós estamos dispostos a fornecer a vocês. Agora, falando dos nossos patrocinadores, a Estratégia Med veio falar com vocês que ela está com condições especiais para que você que quer passar na residência médica ou no seu Revalida, use o cupom Rochas da Saúde para conseguir 10% de desconto e ajudar o nosso canal a seguir em frente e continuar sendo um dos melhores podcasts do Brasil. Pode passar, meu grande Wagner. Outra coisa também, é, depois se você quiser mandar para mim o QR Code, eu Uhum. coloco aqui na tela. Ah, excelente. Bom, Próximo Rocha da Saúde estará mais moderno ainda. não, até edito nesses aí, se você mandar eu já coloco, quando você falar eu já coloco na tela, tá? Perfeito. E agora falando de se você quer melhorar sua performance em corrida ou em algum exercício de força, a Hybrid Performance Sports conta com médicos do esportes e educador físico para ajudar na sua performance nos seus objetivos. Eu mesmo faço Hybrid Performance Sports. Vou correr a minha primeira maratona no final do ano, graças ao trabalho do Dr. Lucas, do Dr. Gabriel, que estarão novamente aqui conosco no Rochas da Saúde. Também, se você busca uma experiência de jiu-jitsu, muay thai, boxe ou treinamento funcional, a B9 Jiu-Jitsu está mais que disposta em ajudar vocês. Doutor, agora sim, podemos começar, depois de toda essa enaltecendo os nossos patrocinadores. Eu queria perguntar para o senhor o que faz um médico psiquiatra? Bom, Pedro, o psiquiatra, né, ele começa a vida dele assim como você, como um estudante de medicina, né, cursa uma faculdade de medicina durante um período de 6 anos e após o término da faculdade, se for a escolha dele, ele pode entrar na residência médica, né, fazer uma prova, um concurso, e aí entrar na residência médica e durante 3 anos ele vai ter contato com diversos pacientes da área psiquiátrica, ou se ele não quiser fazer a residência médica, ele pode fazer uma pós-graduação, contanto que depois ele faça a prova, né, para daí ser o certificado de especialista em psiquiatria. E o psiquiatra é um dos profissionais da área da saúde mental que atuam com pacientes que apresentam algum sofrimento psíquico, né, que vão apresentar algum transtorno, alguma questão que vai gerar alterações no seu humor, alterações comportamentais, até mesmo quadros psicóticos. Então, o psiquiatra ele vai ser mais um dos aliados a enfrentar junto com o paciente as questões que levam a ele àquele sofrimento. Perfeito, doutor. E o senhor tinha me comentado uma coisa muito interessante, né, do porquê que o senhor quis seguir esse caminho de vida, né, de ser psiquiatra. Tudo começou, né? Na verdade, eu entrei na faculdade querendo fazer oftalmologia, depois eu fui para a parte da ginecologia e obstetrícia, até entrei na residência de ginecologia, mas aí não gostei tanto, não imaginava que seria daquela maneira. E aí, por trabalhar na saúde pública, em unidades básicas, eu comecei a atender muitos pacientes que apresentavam quadros de ansiedade, de depressão. E aí comecei a estudar mais aquilo ali e falei, poxa, eu acho que realmente psiquiatria é a área que eu melhor me identifico e eu acho que eu consigo atender melhor os pacientes dessa maneira. Poxa, que interessante, doutor. E agora começando a parte um pouco mais pesada do nosso programa, doutor, o que a gente pode definir, né, como suicídio? Ou vou passar a usar o termo autoextermínio aqui para soar um pouco melhor, até para questões de divulgação e afins. O tema, falar sobre suicídio realmente algo que é
considerado muitas vezes pela sociedade como um tabu, né? É um tema, de certa maneira, complexo, porém é preciso ser falado, né? É até mesmo quando você fala que é algo pesado, eu acho que a gente pode até mudar um pouco para delicado, né? Porque para tirar um pouco dessa questão do peso da saúde mental e principalmente do suicídio. Então, a gente precisa lidar melhor com essas questões. Primeiro, a palavra suicídio ela vem do latim, que seria suicidium, né? O sui seria a si mesmo e o restante, né, o sufixo posterior que aconteceria, o dium, seria algo como assassinato. Então seria a morte de si mesmo. O suicídio é um ato voluntário, pelo que a pessoa inicia-se a partir de uma ideação para um planejamento, até a atitude, a tentativa de suicídio, ou às vezes também pode acontecer como uma omissão à sua vida. Então, o suicídio é isso, e a autoagressão seria as formas da pessoa de alguma maneira se machucar, não necessariamente com o objetivo de ceifar a sua vida, algumas outras vezes como um alívio a alguma situação que a pessoa está passando. E a questão também, o senhor falou duas coisas, né? Da omissão de cuidado também. Seria uma forma de. Eu entendo que é uma alteração da qualidade psíquica da pessoa, né? De Sim, saúde psíquica. Mas sim. também é considerado uma morte de si, né? Essa falta de cuidado. Alguns transtornos mentais vão gerar uma certa amputação relacionada ao seu futuro, né? A imaginar o que aquilo vai lhe levar para frente. No caso, um transtorno depressivo, uma das coisas que a gente considera, além da tristeza, da redução de energia, é a incapacidade da pessoa de conseguir se cuidar, né? A perda dos seus autocuidados. E isso pode, às vezes, até mesmo levar a uma perda, questões relacionadas à alimentação, à higiene, a ter outros problemas de saúde e acabar não se cuidando. Então, a questão do suicídio, ela vem como um ato intencional, aquilo que você faz contra si, mas aquilo que você também omite sobre a sua pessoa, entendeu? E o senhor comentou da mutilação, né? Acho que alguns anos atrás, né? Se não me engano, havia uns jogos, maneira de dizer, um grupo, né? Que tinha muito a envolver com automutilação e que acho que um dos objetivos finais era cometer tal. Era como se fossem desafios, né, que principalmente jovens iam fazendo e infelizmente o final, a última tarefa era alguma maneira de se acabar com tudo. Por sorte, de vez em quando ainda aparecem algumas dessas coisas assim, mas por sorte eu tenho visto cada vez menos. Não é que eu tenho visto cada vez menos, mas tem sido vinculado cada vez menos isso daí. Mas realmente isso existiu e foi algo que preocupou bastante. Eu me recordo que na época eu ainda estava na residência em psiquiatria e eu estava fazendo estágio no CAPS infantil. E aí a gente atendia, né, muitas mães preocupadas relacionadas a isso daí, pais também. Mas, bom, torcer para que não aconteça mais. Que interessante. Interessante no sentido do conhecimento, claro, mas com certeza. Não. E hoje em dia, as pessoas tratar isso como se fosse uma doença, né? Essa doença ainda está acontecendo muito, né? Esse fenômeno. O fenômeno do suicídio, ele é frequente, né? É claro que estatisticamente falando, de 1990 até 2021, aproximadamente 40% da taxa global de suicídio caiu, pasme, de 15 para cada 100 mil habitantes, diminuiu para mais ou menos 9 para cada 100 mil habitantes. Porém, nas Américas, principalmente na América Latina, esses números não têm caído. E é algo que preocupa bastante a gente. Falando-se em Brasil, a região sul e centro-oeste são as regiões com maiores índices de suicídio, né? Porém, no Brasil temos infelizmente um problema crônico que é um problema de dados. Então a gente não consegue precisar ao certo também como é que estão regiões mais longínquas do Brasil quanto a isso. Mas é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser conversado. Inclusive, mais uma vez, agradecendo e lhe parabenizando por querer falar sobre isso, porque é um tema que é polêmico. Mas, mais uma vez, não podemos dizer que é pesado. Sim. É delicado. É importante quebrar esse tabu, né? Justamente. Falar sobre suicídio é o tempo inteiro quebrar tabu. Porque são pessoas que passam por um sofrimento psíquico muito grande, né? Muito grande. Às vezes é o fim da linha de uma doença mental, né? Para aquela pessoa, sim. Mas, mais uma vez, eu digo, o transtorno mental, o tratamento da saúde mental não é um julgamento.
entendeu? A gente não pode imaginar que aquela pessoa, ela não tem mais o que fazer. Ela tem sim, e a gente vai ajudar ela com alguns mecanismos, com psicofármacos, com a terapia associada, com a equipe multiprofissional, ajudar aquele paciente a resgatar a esperança que ele precisa ter. Uhum. Entendeu? Eu ouvi dizer que, que as pessoas às vezes pensam que a pessoa está muito triste e ela vai cometer suicídio, mas eu ouvi dizer que um sentimento que é mais, que está mais relacionado com isso não é a tristeza, mas sim a falta de, a desesperança, né? A falta de esperança, né? Justamente. Porque perde a questão do futuro, né? Do futuro, é amputação do futuro, né? Amputar-se sobre algo que imaginava que iria acontecer de modo positivo e começa a pensar que aquilo ali não vai ter mais uma... É isso, o transtorno mental não pode ser uma sentença. Isso. Entendeu? É passível de tratamento. E por que o senhor acha, a gente tá comentando muito do tabu, né? Por que o senhor acha que é um grande tabu, assim, não na sociedade ocidental, assim, mais especificamente? Por várias questões, viu, Pedro? Envolve questões religiosas, envolve questões econômicas. A gente estava conversando ali nos bastidores, eu estava até falando com você questões também relacionadas às famílias aceitarem que alguns entes queridos, né, tiveram tentativa de suicídio. Ainda é uma vergonha, assim como ainda é, infelizmente, uma vergonha você dizer que você passa com psicólogo, com psiquiatra, entendeu? Sim. Parece que você é uma pessoa mais fraca por procurar ajuda. Uma vez eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varella, que ele fala assim, quando nós temos diarreia e vômito, nós vamos ao médico. Teoricamente, isso causaria um certo desconforto, uma vergonha. Sim. Mas por que quando a gente está sofrendo, a gente não procura um profissional para poder nos ajudar? Exatamente. Né? Então, o tabu também está relacionado a isso. A vergonha que a gente tem porque é imposto pra gente que sofrer é uma fraqueza, quando que na verdade não é. Não deveríamos sofrer. Opa. Tudo bem. Isso daqui é pegadinha, né? Tudo bem. Não, dá uma leveza. É claro que a gente sempre vai tentar não ter um sofrimento e tudo mais, mas faz parte da vida. E alguns deles precisam ser tratados, entendeu? Com certeza. Eu acredito que é muito a ver com a nossa sociedade, né? Com a questão de ser feio você ter emoções até no geral, assim. Que a pessoa às vezes tem uma amputação muito grande emocional, às vezes até por sentimentos positivos, né? Com relação ao outro. Sim. Amor, amizade, alegria. Então imagine quanto a parte negativa, né? A gente quer se ocultar muito e não tem onde extravasar esses sentimentos. Você acaba por desenvolver vários transtornos, claro. Depressão, ansiedade. É uma das questões que estão envolvidas, né? Existem questões também neurobioquímicas, com certeza, mas essas também podem estar associadas, entendeu? Claro. E o senhor comentou muito que o senhor teve muito, nos bastidores também, que o senhor teve muita experiência, né, com a questão do suicídio, até apresentando um trabalho no Congresso Brasileiro. Sim. É algo assim, Pedro. Eu me recordo, né, fazendo uma retrospectiva em relação à minha formação, na faculdade de medicina, apesar de ter tido boas aulas de psiquiatria, ter acompanhado pacientes, né, que padeciam de algum transtorno mental que precisasse de acompanhamento, o meu foco naquele momento era mais a repercussão clínica ou cirúrgica das tentativas de suicídio. Eu estava focado ali na questão da vida, claro. E o médico precisa estar focado em relação a isso daí. Mas aí quando eu entro na residência, que eu vejo a quantidade de casos que a gente atendia, que precisavam ser internados, ou que a gente atendia no CAPS, enfim, é que eu começo a falar, poxa, eu preciso dar uma atenção maior a isso daí. Aí foi aí que eu me debrucei sobre os livros, né? E no começo também me causava muita angústia, porque lidar com o suicídio gera uma sensação, às vezes, um pouco estranha. Porque principalmente para o médico, para uma pessoa que trabalha na área da saúde, que a luta é sempre para a vida, e você pega uma pessoa que está tentando retirar a vida, como se ela estivesse nadando contra a corrente daquilo que você está estudando, trabalhando, né, pensando. Então, eu me debrucei sobre os livros e com o apoio dos meus preceptores na época de residência, que vai um abraço ao Dr. Isanor Enita e ao Dr. Flávio Gurgel, que foram excelentes mestres em relação a isso daí, para me ajudarem. E aí que eu começo, né? E eu até mesmo faço o trabalho, mando para o congresso e a gente apresenta lá, em nome do nosso hospital, porque eu notei que o psiquiatra, ele precisava. Eu, como psiquiatra, na verdade, eu precisava dominar esse tema, entendeu? E eu continuo estudando e continuo aprendendo e são casos que eu gostaria de não atender, no sentido de que eu desejaria que as pessoas não tentassem, mas eu preciso saber lidar com aquilo ali.
Então, é preciso que não só eu digo isso, né? Às vezes, quando eu vou fazer uma interconsulta de um paciente que chegou por meios de pronto-socorro e tudo mais, e ele está sendo atendido pelo cirurgião, pelo ortopedista, pelo clínico, qualquer outra especialidade, eu sempre tento conversar com o colega também, não como professor, claro que não, mas pelo menos para dar uma sugestão de como lidar de modo mais empático com aquela pessoa, assim como a equipe de enfermagem, todos os outros técnicos que trabalham nesses setores, para que não fique aquela coisa excluída. Ah, tem um paciente ali que é cardiopata, né, que tá com o coração que não está funcionando legal, mas tem aquele ali que tentou suicídio. Não, não é isso. Todos os pacientes demandam a mesma atenção, entendeu? Todo mundo precisa dessa mesma empatia para poder lidar com aquele sofrimento. E são doenças muitas vezes graves, né? Sim, Muitas sim. vezes graves, muitas vezes traumas muito extensos, Justamente. intoxicações muito grandes, né? É. Que o senhor havia comentado. E demandam cuidados e às vezes tem sequelas, né? Que as pessoas não imaginam, né? Que Sim. pode vir a falhar, né? Pois é, pois é. Existem, né, também algumas coisas que a gente precisa evitar quando a gente vai abordar um paciente, né, que tentou suicídio, que tem aquele sofrimento psíquico, para a gente não acabar piorando a situação, entendeu? Como algumas frases que falam assim, quem quer tirar a própria vida, tira mesmo, não fica somente tentando. Ou então isso é apenas frescura, é falta de trabalho, é falta de religião, entendeu? Infelizmente eu já escutei essas coisas em locais de trabalho e que depois eu tive que conversar com a pessoa e falar assim, olha, vamos lá, não é assim, entendeu? A gente pode ajudar a pessoa de outra maneira, mas não ficar sendo dessa maneira, assim, desse jeito, porque isso não, infelizmente, não ajuda. Sim, é verdade. Né? E tem que ser, são pessoas que precisam de ajuda, né? Justamente. E o senhor tinha, uma vez, acho que até no nosso estágio que o senhor comentou que o bem, no sentido didático, que o bem mais precioso que a gente tem, nós que quer preservar é a vida, né? Sim, sim. Quando a pessoa ela tem uma situação que ela põe em risco, em alto risco, quer exterminar a vida, ela demonstra uma doença, um sofrimento mental, por assim dizer, muito grande, né? Muito grande, é. E se você tá ali, ao invés de estar ajudando, você tá julgando ela, você tá só piorando a situação, entendeu? Então é preciso ter esse cuidado. Se ou a pessoa para de procurar cuidar totalmente, ela procura outro profissional, que é mais provável que não procure, que pare de se cuidar. Sim, sim. E o que na sua visão, assim, o que faz com que as pessoas ela busquem, né, essa solução de cometer o suicídio para resolver esse problema? Pedro, diversas situações, entendeu? Do desamparo, a perda de esperança, né? Mas o que a gente observa hoje em dia é que, muito por conta da questão do preconceito com a saúde mental, acaba que muitos pacientes, muitos indivíduos, eles acabam postergando o início ao tratamento. E por muitas vezes, quando vão tratar, já estão com um estado de adoecimento muito maior. Por exemplo, um paciente que iniciou um quadro de alterações glicêmicas, né, é diagnosticado com diabetes, só que ele não faz o acompanhamento, não toma os medicamentos, não faz atividade física, não tem modificação no estilo de vida, e aquilo ali só vai piorando, daqui a pouco, quando ele vê, ele tá com alguma alteração em algum órgão-alvo, por exemplo, os rins, e daí ele vai evoluir com insuficiência renal. É isso, porque ele não tratou antes. No caso da psiquiatria, o fato de você não tratar antes envolve a questão social, do preconceito, mas envolve ainda, infelizmente, muita questão de, às vezes, não existir serviços eu não digo com profissionais qualificados, não é isso que eu quero dizer, mas com estruturas para acolher aqueles pacientes que demandam, né, uma necessidade maior de atenção e tudo mais. Então, ao meu ver, essa questão do atraso no tratamento é algo que, infelizmente, é algo que precipita muito consequências negativas na área da saúde mental. Eu estive recentemente no estado do Amazonas, né? Eu fui fazer um intercâmbio médico lá em uma comunidade ribeirinha lá. E eu não pude ver, não tive a oportunidade de atender alguns pacientes que tinham, de fato, algum transtorno psiquiátrico, mas conversando com o médico do posto de saúde e a técnica de enfermagem, falou que lá há uma grande demanda, assim, por psiquiatras, por psicólogos também. Sim. E que lá, por incrível que pareça, há bastante casos de esquizofrenia, de bipolaridade. Não há tantos casos de suicídio na região, talvez por subnotificação. Mas e as pessoas referem que tinham muita dificuldade em
adesão a medicamentos no geral, não só para transtornos psiquiátricos, né, mas para hipertensão, diabetes, havia uma grande dificuldade de adesão. Acredito que não seja diferente com os transtornos psiquiátricos, no sentido que as pessoas têm baixa adesão a medicamentos no geral, por preconceito, por medo de gerar alguma dependência, Sim. mas que leve isso também para a psiquiatria, né? Com certeza, com certeza. A história da psiquiatria, principalmente da parte da questão dos psicofármacos, ela passa por um período inicial, que de certa maneira hoje é condenado, mas na época era o que tinha, né? Mas hoje em dia nós contamos com opções terapêuticas medicamentosas que, claro, vão causar efeitos colaterais, mas não vão ser aqueles efeitos colaterais como nós tínhamos no passado. E até mesmo essa questão da dependência, existem medicamentos que são muito bons e também não causam dependência. Então, é uma das primeiras coisas quando um paciente ele chega para mim, ele vai iniciar o tratamento, ele me perguntar por quanto tempo ele vai ter que tomar aquele medicamento? Eu sempre tento explicar que, na verdade, não existe um cálculo matemático 100% exato, porque cada pessoa vai viver de uma forma diferente, cada organismo vai aceitar aquele medicamento de uma forma diferente. Mas, por exemplo, Pedro, quando você foi no oftalmologista e ele te prescreveu óculos, você perguntou para ele por quanto tempo você ia usar? Poucas pessoas perguntam isso daí, entendeu? Mas usar óculos também faz parte de uma doença. Você tem uma doença ocular, uma patologia ocular. Mas quando você passa no psiquiatra, a primeira coisa que vem, que eu não acho ruim ter que responder sobre essas coisas, é uma curiosidade. E eu também, se eu pudesse também, em muitos dos casos eu não prescreveria medicamentos. Mas quando o medicamento é prescrito, porque realmente existe a indicação. E a gente vai tentar, com o passar do tempo, ir reduzindo e fazendo as trocas necessárias. Mas é preciso tratar, entendeu? É preciso tratar, é preciso vencer essa barreira. Tem alguns pacientes, quando chegam a mim, eu acabo até, no final da consulta, meio que elogiando eles, falando assim, pô, parabéns por você ter vindo aqui, né? Porque você já enfrentou a primeira parte do tratamento, que é estar aqui, entendeu? Agora, pode deixar que a gente vai te ajudando. Exatamente. E há pessoas que sofrem muito na mãos de outras pessoas, né? Outras pessoas que se beneficiariam muito com o tratamento Sim. psiquiátrico, psicológico, e essas pessoas acabam por não ir ao psiquiatra, mas a vítima precisa ir, né? Exato. Justamente. E tem alguma patologia associada? Porque, por exemplo, patologia física e patologia psiquiátrica, que você vê que esses Mais doentes, eles associada, no caso, às tentativas de suicídio, né? suicídio, às vezes algum diagnóstico físico que a pessoa tem, alguma doença muito mutilante, ou às vezes alguma doença os psiquiátrica. transtornos mentais, de certa maneira, são os principais fatores de risco para as tentativas de suicídio, mas eles não são, de certa forma, assim, obrigatórios, né? Alguns ainda, pacientes que tentaram suicídios não têm um diagnóstico ainda de algum transtorno psiquiátrico. Do ponto de vista estatístico, né, os transtornos de humor, principalmente transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, estão como os mais envolvidos, né, na grande maioria das tentativas de suicídio, seguidas de esquizofrenia, transtorno por uso de substâncias e transtornos de personalidade. Do ponto de vista físico, eu não considero desta maneira. Talvez alguns problemas físicos, algumas particularidades físicas vão desencadear questões psíquicas e que daí a consequência pode vir a tentativa de suicídio se não for tratado, adequado de modo correto. Uhum, perfeito. E tem algum grupo, alguma faixa etária, alguma etnia, alguma população que precisa de mais atenção para campanhas e A literatura coloca como as minorias, como apresentando fatores de riscos mais aumentados, né? Indígenas, orientações como homossexual, bissexual, pessoas que migraram de locais para outros e lá elas se encontram em menor proporção. São grupos que tendem a ter o maior desamparo e um maior sofrimento. Eles estão com uma chance maior de tentar suicídio, apesar de não ser obrigatório isso daí. Mas, estatisticamente falando, sim. Assim como pessoas que estão em fases de luto, pessoas que estão desempregadas, são situações de vida... São vulneráveis, né? Justamente, que geram a vulnerabilidade para a tentativa de suicídio. Eu vi também, eu não lembro para qual prova ou qual matéria que eu estava estudando, mas em uma literatura que eu li, eu ouvi dizer que os médicos, eles tinham uma chance, eram uma das profissões que mais tinha risco de suicídio, assim, que o fato de você ser médico
já te propiciava a estar em risco de suicídio. É por isso que é recomendado que principalmente os médicos, não só os médicos, claro, mas para todas as pessoas que trabalhem com atendimento de outras pessoas, elas também passem em atendimentos, não necessariamente com o uso de medicamentos, mas em atendimento principalmente com psicólogo, com psicanalista e tudo mais, para poder entender que aquele sofrimento do outro pode ser, de certa maneira, ajudado e ao mesmo tempo aquilo ali não gere para a gente também um sofrimento. Porque vamos sofrer, com certeza, né? Mas aquilo ali não pode adoecer a gente também. Não seremos corações de pedra, Sim, de rochas, né? sim, Mas, exatamente. Exatamente. mas podemos sim ajudar e ao mesmo tempo não se adoecer. Ou pelo menos evitar o máximo possível. E se adoecer, que se trate. Eu imagino que seja muito importante para o psiquiatra, para psicanalista também fazer, né? Porque, imagine, você vai conversar com a pessoa e colocar o modelo da realidade da pessoa em provas e o seu É, não está. é sempre recomendado, né, nas residências de psiquiatria, lá no hospital que a gente trabalha com residentes, a gente sempre orienta que eles passem também. É bom. E o senhor estava comentando, a gente estava comentando lá nos bastidores que esse episódio está sendo gravado em julho, mas pretendo postá-lo em setembro, né? Que é o mês da conscientização do suicídio, né? Uhum. E o senhor, a gente estava falando que teria que ser feito mais do que isso, né? O que o senhor acha sobre o setembro? É assim, como é que começa essa questão do Setembro Amarelo, né? É uma história assim um pouco curiosa. Se você já parou para pensar que nas nossas aulas história e escrever palavras é com psiquiatra mesmo. O psiquiatra ele sempre tem esse gosto por saber das coisas, né? Essa questão do mês de setembro inicia-se em... Na verdade, a cor amarela inicia-se em 1994, se eu não me engano, com um jovem chamado Mike M., que cometeu suicídio em uma cidade dos Estados Unidos. Ele era um jovem adolescente e ele era conhecido por ter um carro Mustang de cor amarela, né? Que ele havia reformado, gostava e tudo mais. E todo mundo conhecia ele como, às vezes, como Mike Mustang. Em algumas literaturas a gente vê esse termo que eu não sei ao certo se é tão fidedigno assim. E aí, a partir do seu falecimento, por conta do suicídio, seus amigos e familiares, eles começam a entregar fitas amarelas às pessoas, aos conhecidos e até mesmo desconhecidos dele, com a frase dizendo: se precisar, procure ajude, algo desse tipo assim. Então, por isso da cor amarela. Mas aqui no Brasil, somente em 2015, é que junto com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o apoio também do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, começa-se a campanha do Setembro Amarelo, que é um mês destinado a abordar as questões do suicídio. É algo importante porque todo conhecimento é importante. Todo conhecimento de qualidade é importante. Tudo que você faz pode virar alvo de crítica, sim. Por mais qualificado que você seja, aquilo ali pode ser criticado. Existem várias críticas relacionadas ao Setembro Amarelo, né? Como eu estava até comentando com você, que você estava com essa curiosidade, eu falei assim: quem sou eu, Pedro, para criticar alguma coisa? Mas ao meu ver, a questão que eu acho do Setembro Amarelo é porque falar sobre o suicídio não deveria ser escolhido apenas um mês. Pode ser um mês, sim, como se fosse aquele mês ali mais importante, né? Porém, ao longo de todo o ano, falar sobre o suicídio é essencial, principalmente nas escolas. Porque se a gente fala sobre os riscos do uso de substâncias, de drogas lícitas ou ilícitas, o risco de infecções sexualmente transmissíveis e outros problemas que podem acontecer, principalmente no início da vida, na juventude, a gente também precisa falar com o jovem sobre o suicídio. Então, a gente não deve apenas focar um mês para falar sobre aquilo ali, mas cada vez mais ir falando e ir construindo uma cultura para que se aprenda a lidar com o sofrimento e a prevenção do sofrimento no sentido da tentativa de suicídio e do suicídio. Eu acho fundamental mesmo ser falado e conscientizar as pessoas também, né? A questão de que você não é feito para ser feliz o tempo todo, né? Justamente, E é tudo bem você, às vezes, um dia que não tá mais feliz, tá mais triste, tá mais melancólico, né? Um dia que você tá com raiva, ficar com raiva, sentir uma injustiça, ficar com raiva. Claro que não ter um comportamento não destrutivo, né? Com a propriedade alheia, né? Às vezes não é adequado. Mas que é importante as pessoas serem educadas em outras coisas de parte
médica, né? Parte emocional, com psicólogo, psiquiatra, né? Porque eu, pelo que eu vejo, né? Ainda não sou um médico formado, mas é muito prevalente, né? Os transtornos de humor, principalmente Sim, ansiedade, sim, depressão. sim, E sim. acho que a nossa sociedade peca com isso, né? Em É. relação a. Eu vejo muito a questão das redes sociais, então vou condená-las também como algo que, nossa, é ruim, não deve ser utilizado, nada disso, mas às vezes é vendido uma imagem de perfeição de outras pessoas que a gente vê, né, passando por aquilo ali, e às vezes quando a gente está mais angustiado, mais triste, a gente começa a pensar, fala, poxa, todo mundo vive feliz menos eu. Quando que na verdade aquilo ali muitas das vezes é uma maquiagem que a pessoa está usando. Ou um retrato de um momento que a pessoa tá Justamente, feliz. uma foto, né? E aí o vídeo, o filme mesmo, é algo muito mais complexo, né? É, Ao vivo é muito pior, eu diria Belchior, nesse sentido, assim, porque a gente precisa entender a fragilidade do ser humano, a possibilidade que ele tem de sofrer, e se esse sofrimento se tornar patológico mais uma vez, é passível de tratamento. sim, eu acho que na verdade, assim, também, outra coisa é porque foi uma evolução, né? Porque muitas pessoas elas não têm uma bagagem, ferramentas assim para lidar com as coisas, né? Então imagine uma pessoa que não teve tanto estudo, não tem tanto convívio social, que a única ferramenta era o jornal das 9 que ela assistia e o TikTok, né? Uhum. Imagine quando ela precisar for enfrentada com um luto, com uma perda, com uma dificuldade financeira. Sim, Eu pode acho ser que mais difícil. foi uma evolução do que já estava sendo com a televisão, né? Nos tempos É, das nossas vozes era essa televisão tá apodrecendo a cabeça do menino. Agora pois é o é, agora o celular. celular, né? E cada vez mais utilizado, né? Em todos os ambientes. Uhum. E o senhor acredita que essa pressão, né, também aumente o risco, né, de suicídio? Eu acredito que sim. Se torna um fator de risco, entendeu? Esse excesso de idealizar uma vida 100% perfeita por ver das outras pessoas. Uhum. E Entendeu? o que que a gente pode fazer para melhorar, né, esse cenário, reduzir, né? Claro que é uma grande presunção nossa, né, falar que vai acabar o suicídio, mas o que que o senhor vê como estratégia, assim, no sentido macro, nesse primeiro momento de tentar melhorar Eu acho como que é isso. Eu sociedade? acho que oferecer o acesso ao tratamento com a redução do estigma, entendeu? A partir daquele momento que aquela coisa deixa de ser algo é, que o preconceito vai ser maior, né, as pessoas vão ter maior espaço para poder ter o tratamento. Agora também não adianta elas quererem o tratamento se não existirem locais minimamente qualificados para que possa ser tratado. Por isso que a psiquiatria, a saúde mental de certa forma, ela está dentro do currículo médico. Porque por mais, Pedro, que quando você acabar a faculdade, você decida fazer uma especialidade que não tenha, né, tantos pacientes psiquiátricos que você vai atender, mas minimamente você precisa ter aquela questão de entender o que é o sofrimento, entender que um paciente com hipertensão, ele também pode ter ansiedade, né? E a ansiedade vai alterar os níveis pressóricos dele, mas se você ficar focado apenas na hipertensão, né, você não vai conseguir entender o ser humano como um modo completo. Então, é bom o profissional ter essa capacidade de escuta. Hoje em dia o médico tem escutado cada vez menos, né? Por várias outras pressões que existem. Então você conseguir escutar o que o paciente está lhe dizendo, você consegue às vezes captar algumas coisinhas que vão ser de extrema importância na sua conduta terapêutica. Então é isso. Para mim, do ponto de vista macro, é a redução do estigma, do preconceito e locais adequados para o tratamento. Ao meu ver, essa parte do estigma também se dá que de você ter preconceito com uma pessoa que procure, né? Ou Uhum. que taxar de louco, de fraco. É que às vezes a pessoa sente inveja vê que a pessoa teve coragem de fazer, de buscar ajuda e não consegue lidar com a sua inadequação, né? De ver, poxa, ele conseguiu, eu não consegui, mas eu não consigo, então eu vou criticá-lo. Infelizmente, às vezes existem essas questões da crítica também, né? Mas é isso. Falando de uma patologia comum, mais uma vez, do diabetes, né? A prevenção do pré-diabetes, da amputação do pré-diabetes, é o tratamento adequado para dos níveis glicêmicos, entendeu? A pessoa tem que querer,
no ponto de vista de que ela precisa entender que ela tem um quadro que precisa ser tratado, que ela precisa modificar o estilo de vida dela, mas ela precisa também de um local adequado para tratar. Uhum. De uma pessoa que Exato. a escute, que entenda, que saiba do perfil que ela tem ali para poder empregar a melhor terapêutica. Sim, e que escolhe estratégias também, né? Que Justamente. nem todo mundo consegue ter acesso, consegue ir sempre, né? Sim, sim. E não tem, ter acesso a outra equipe multi, né? É, No caso do psiquiatra, um psicólogo, no caso do endócrino, um nutricionista. justamente, Tem que justamente. adaptar essas Tem estratégias, que né? adaptar essa estratégia. É um tratamento em conjunto. A gente cria um projeto terapêutico para o paciente, né? A gente trabalha isso muito lá no hospital, que quando o paciente ele interna, não somente o psiquiatra que vai avaliar, longe disso, né? As modificações da lei prevêem que o paciente ele seja atendido não só pelo psiquiatra, mas também pelo psicólogo, terapeuta ocupacional, a equipe de enfermagem, entendeu? Alguns casos o nutricionista precisa entrar também, né? Então são situações que o serviço social está ali ligado, porque a psiquiatria ela vem muito também dessa parte social, Uhum. de que o paciente ele acaba perdendo muita estrutura financeira, as famílias às vezes são dissolvidas, então pensar que não é somente uma pílula que você vai tomar, que você vai resolver todos os seus problemas, entendeu? O que eu vejo é que é que não é só a medicamento, é uma das estratégias que temos, né? Uhum, Mas não é a estratégia, não é né? O que eu vejo é estratégia. que as pessoas entregam muita expectativa ou não entregam na medicação, né? Mas Medicação, é. agora vamos aproveitar esse gancho para falar das estratégias do micro, né? Do pessoal. O que que o paciente pode fazer para É, sair dessa situação, né? é, Quando você começou aqui o podcast, que você falou dos seus patrocinadores, você falou que no final do ano você vai correr uma maratona. É É, maratona mesmo, 42 quilômetros. maratona mesmo, 42. Já Bom, corri a meia. ó, parabéns. Bom. Isso é uma modificação no estilo de vida. Em alguns casos de transtornos psiquiátricos, a atividade física ela é praticamente prescrita como algo que vai gerar uma melhora no estado do paciente. Se afastar do uso de substâncias, tentar conviver com pessoas que lhe façam bem, todas essas questões de uma melhora naquilo que você está passando vai lhe ajudar também em relação ao tratamento. Mas a atividade física, quando eu costumo recomendar para os meus pacientes, né? Eu sempre falo, tente fazer alguma coisa que você goste. Também não adianta você se matricular em algum tipo de esporte que você não goste. Porque, veja bem, você já não está ok, você não está muito bem. Você ainda vai ficar fazendo algo que é forçado para você. Você encontrou a corrida como algo que te causa uma sensação de prazer. Sim, sim. Entendeu? Diferentemente de se você procurasse algum outro esporte que você estava ali forçado. Então é isso. É tentar procurar coisas, ambientes e pessoas que lhe causem um melhor bem-estar. Não vou Uhum. dizer para você que é algo que se muda de uma hora para outra, nem que todo mundo vai conseguir 100% das O que é coisas. fácil também. Justamente, mas também não é impossível. Uhum. São coisas passíveis de serem realizadas, entendeu? É algo que você consegue realizar, mas precisa, né? Toda caminhada vai começar com aquele primeiro passo, com aquela dificuldade, com aquela dorzinha e tudo mais, mas é preciso estar fazendo, É, entendeu? também porque não a vida não foi feita para ser tão fácil, né? Que a gente precisa de, mas a gente precisa mesmo de desafio, né? Que não adianta você querer ter tudo fácil, que prazer seria, né? Pois é. E doutor, mudando um pouco de assunto, queria conversar com o senhor um pouco sobre dependência química, né? Sim, Porque a gente até comentou um pouco um pouco anteriormente no podcast, né, das dificuldades que é você tratar, né, o paciente com dependência química, que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, pensam que, ao ver aquelas pessoas na Cracolândia, por assim dizer, que, foi num camburão e leva lá pra longe uhum. que dá pra tratar. É verdade isso ou é uma É falácia? assim, a dependência química ela é uma doença, né? E eu acredito muito que os circuitos neurocerebrais de um dependente químico, né? Isso é comprovadamente científico, que ele vai ter como objetivo e primordial a vida dele a substância. Então, o tratamento ele precisa ser mais uma vez focado no indivíduo e de modo muito multiprofissional, né? Alguns indivíduos, alguns pacientes vão perder a capacidade de compreender que aquela substância lhe faz mal a ele, assim como dependência de outras coisas, dependência de jogos, né, pornografia, que hoje em dia a gente está vendo, a pessoa acaba lidando com aquilo ali como algo que é
para ela e deve ser para ela e mais nenhuma outra coisa importa. Ainda não existe, posso te dizer assim, Pedro, uma técnica eficaz para 100% das pessoas. Eu acho que para nada na medicina vai ter algo assim que sirva para 100% das pessoas. Por isso que tem que ser muito individualizado, entendeu? E o uso da violência, o uso da força contrária à individualidade do indivíduo nunca vai ser algo aceito, né? Acredito que hoje em dia a gente não pode pensar dessa maneira, mas é preciso que a gente bole alguma coisa para tratar e principalmente a pessoa precisa querer também, entendeu? Não adianta eu virar para você e falar assim, olha, Pedro, lançaram uma pílula mágica lá em Marte que isso daqui acaba com todos os problemas. Enquanto você tomar aquilo ali, seus problemas teoricamente vão estar resolvidos, mas depois que você para de tomar, se você não queria aquilo ali antes, volta tudo de novo. Pra tudo na vida, né, doutor? Pra tudo na vida. Eu costumo comentar com vocês nas aulas que a psiquiatria, ela permeia todas as especialidades médicas, entendeu? Não é pelo fato de você ser psiquiatra, mas pelo fato de você compreender um pouco melhor do comportamento humano que você vai lidar, né? E você vai conseguir ter melhores condutas com o paciente. Perfeito. E outra questão que o senhor tinha comentado, de que o senhor trabalhou também muito com a parte da esquizofrenia, né, e transtornos psicóticos, né? Que mensagem que o senhor tem para passar? Porque são, como posso dizer, são tidos, são grupos, o senhor até mesmo falou no bastidor, que são grupos muito marginalizados, né? Sim, sim. E o que a gente poderia fazer para conscientizar as pessoas, né, desses transtornos e os familiares, né? Principalmente, né, a esquizofrenia, que é abordada como uma patologia psiquiátrica mais grave, né, uma das mais graves, claro, que vai levar um maior prejuízo à vida daquele indivíduo. A gente tem uma coisa que a gente chama que é psicoeducação, né, da gente informar ao paciente, olha, você tem isso, aquilo, você fazendo o tratamento direitinho, as chances de você evoluir para um quadro pior, né, por uma consequência pior vai ser menor. Então, chamar a família, convocar a família, alguém que conviva com o paciente para dizer o medicamento ele vai até aqui, mas na verdade outras abordagens terapêuticas também precisam ser realizadas. Mais uma vez, a gente foge um pouco daquela questão somente do remédio. Não, o medicamento, o psicofármaco, ele é importante, mas o meio em que a pessoa está inserida, ela também é de extrema importância. Por isso que quando a gente tem uma família que é mais continente no tratamento, a gente tem uma força maior, né? Porque vai ter aquele suporte ali de alguém não criticando, não julgando, mas ajudando a pessoa a lidar com aquela situação. E a esquizofrenia, assim claro como a ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno por uso de substâncias, enfim, precisa, né, daquele suporte daquela pessoa. E o médico, muitas vezes, o terapeuta, o psicólogo também vai ajudar bastante. Entendeu? Mas tem alguma... Porque, por exemplo, ao meu ver, é uma coisa muito estrutural do cérebro, né? Uma doença de caráter bem estrutural, de defeito de problemas nos receptores, né? Deve ser muito difícil, imagino eu, que nós no estágio acompanhamos várias pacientes, né? Em sua maioria que tinham familiares, né? Sim. Que deve ser muito difícil imagine, pro filho ir internar a própria mãe, o preconceito que as pessoas devem ter com relação a isso, né? Do ciclo próximo de convívio daquelas pessoas, né? Existe, né, as teorias neurológicas, né, da parte de neurosubstâncias, a teoria dopaminérgica, a teoria glutamatérgica, que são as duas um pouco mais conhecidas, assim, no nosso meio, que vão gerar, né, alterações na liberação, na ação dos neurotransmissores. Isso, às vezes, para você explicar para o paciente, para o familiar, às vezes é um pouco complicado, porque são termos muito técnicos, entendeu? Mas a gente tenta dizer para eles o que está acontecendo aquilo ali, que não é o que ele está querendo ter, né? E quando ele fala que ele está se sentindo com medo porque ele está se sentindo perseguido, não é porque ele está querendo ter aquilo ali. É uma doença, é como se fosse uma dor que a pessoa está sentindo no braço, que ela não queria estar sentindo, mas ela está sentindo. Só quem sente somos nós, entendeu? Nós como indivíduos, né? E aí essa entra mais uma vez a questão da psicoeducação. Tentar adaptar a nossa linguagem para o paciente e para o familiar, entendeu? Perfeito, doutor. E outra doença que me veio à cabeça também, que seria o transtorno afetivo bipolar, que às vezes as pessoas pensam,
falam que a pessoa é bipolar, ela quer uma coisa e não quer outra. A doença é diferente, consegue explicar um pouco Claro, mais? claro. Normalmente, quando eu dou o diagnóstico para o paciente, para o familiar, que a pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, que comumente chamamos de TAB, eu vou falar assim, ó, mas não é aquele bipolar que o pessoal fala na rua de modo pejorativo, não, viu? Não tem nada a ver com isso daí. São oscilações do humor, né, que consequentemente vão levar a alterações de energia, de vontade, e aí vai alterar sono, vai alterar o comportamento da pessoa, mas o humor, ele está ali. Não quer dizer que é porque de manhã ela acordou com vontade de comer bolo de chocolate e de tarde ela tá querendo comer cachorro quente que ela é bipolar. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a gente precisa tirar, mais uma vez, esse preconceito, né? Essa coisa pejorativa, porque daí as pessoas... Imagine, se é pejorativo você ser bipolar, como é que depois você vai dizer para alguém que você conhece que você é bipolar? É verdade. Né? E o que me veio à cabeça os riscos dessas pessoas, né? Porque muitas vezes, quando elas estão no estado de mania, né? Elas acabam por tomar decisões muito precipitadas, né? De modo mais impulsivo, sem compreender a consequência que aquilo ali vai gerar, né? Às vezes até do ponto de vista financeiro e de integridade física, né? Acho que eu tô com algum problema com esse Não, microfone aqui. ele quer dar uma quebrada no clima. Mas que estratégias que o senhor... Porque são, como o senhor fala, né? Integra com várias outras áreas da medicina, né? Por exemplo, a gente teve aqui cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica e de fato tem muitas pessoas com bipolaridade que precisam de fato fazer cirurgia bariátrica, né? E que estratégia de psicoeducação que o senhor faria para esses pacientes? Eu acho que assim, primeiramente não abandonar o tratamento mesmo no momento em que você estiver se sentindo bem. Entendeu? Procurar nas consultas de retorno com o seu psiquiatra, o seu psicólogo, informar aquilo que você está passando, que você está sentindo, até mesmo a sua ideia de tentar mudar alguma coisa, para que daí você não faça isso por conta própria e daí a gente não tenha que retroceder ao tratamento, porque como nós não queremos tomar medicamento, se a gente se sente bem, então a gente fala assim, poxa, então o tratamento acabou, não preciso mais voltar. Não, pô, volte. Volte, converse com seu médico, fala assim, eu tô me sentindo assim assado, antes lembra que eu tava assim, mas aí agora o remédio me ajudou. Eu já devo parar de tomar o remédio? Aí eu sempre falo, calma, vamos analisar, vamos ver. É claro que você pode no futuro estar tomando uma dose menor, mas nunca interromper o tratamento. Isso também é um ponto crucial no tratamento psiquiátrico, porque muitos pacientes, por diversos e diversos motivos, mas alguns deles por se sentirem bem, vão parar de tomar o remédio. Aí eu dou exemplo da pressão alta, entendeu? Você está tomando o seu antihipertensivo por via oral, o seu comprimido, sua pressão fica adequada. Você para de tomar ele, por alguns dias até sua pressão ainda pode ficar normal, mas daqui a pouco ela começa a oscilar e daí você tem uma consequência. Você pode ter um AVC, um infarto, né? Porque você parou de fazer o uso da medicação. É claro que na parte da psiquiatria a pessoa não vai ter uma consequência como essa, né, de um AVC e de um infarto, mas ela vai ter outras consequências que podem gerar problemas para ela de maneira, às vezes, até irreversíveis. Ah, sim, exatamente. Decisões muito impetuosas, né? Sim, sim. E mudando também um pouco de assunto, sobre os transtornos de personalidade, né? Que hoje todo mundo quer ter um para chamar de seu. Que na minha opinião parece que migrou aquela questão, eu tenho... É o sangue espanhol que fala, ou é o sangue italiano. Fala, não, eu tenho borderline, assim. Pra exumir de responsabilidade, né? Lá na minha cidade, o pessoal fala assim, essa pessoa é muito temperamental, então tem uma personalidade forte. Né? Então aí vai mudando-se os nomes para os nomes dos transtornos, né? E as redes sociais, elas vêm, porque algumas pessoas acabam se abrindo, né? Outras pessoas acabam julgando umas às outras, e aí um vai apontando o dedo, aponta os dedos para os outros e para si mesmo, né? Dizendo que tem os transtornos de personalidade. É claro que isso é delicado, né? Isso precisa de um acompanhamento. A gente costuma dizer que na psiquiatria o diagnóstico, ele é uma construção que a gente faz, é um diagnóstico longitudinal. Em uma primeira consulta, a gente vai entender, a gente vai ser apresentado àquele paciente, aquele sofrimento, mas não necessariamente naquele primeiro momento a gente vai taxar do ponto de vista de bater o martelo e dizer assim, essa pessoa tem isso. Às vezes a gente precisa de mais atendimentos, vai construindo de foto por foto, como se fosse um filme antigo que ia passando fotinha por fotinha, né? Para depois a gente ter aquela construção. Então, eu acho muito delicado uma pessoa ler alguma coisa na internet, ou ver um vídeo, assistir uma reportagem, ou até mesmo estar escutando aqui esse podcast, e falar assim, então é isso que eu tenho. Não, pô, procura um profissional, até pra gente mesmo, dar o diagnóstico, como eu te falei, não é nada assim que
de bate-pronto. Sim. Entendeu? Precisa de um tempo, de uma calma. É como o senhor falou, é uma construção, né? É uma construção, é. E às vezes demora anos, né, pra ser construída e a pessoa tem que se. Não é a culpa da pessoa no sentido que é algo ruim, Sim, mas é a sim. responsabilidade da pessoa com o próprio cuidado, né? de si. Justamente, justamente. Às vezes em rodas de amigos, alguma pessoa assim, fala, porque tal pessoa é tal isso, tal aquilo, eu falo, "Pô, conseguiu chegar a esse diagnóstico assim, né? Mas, enfim. E doutor, o que que o senhor acha que é um grande desafio para a sua especialidade, que acha que pode vir a melhorar, que o senhor enxerga como uma grande novidade que pode surgir? É, temos, claro, muitos avanços na área de, tanto na parte neurológica quanto na parte de parte psiquiátrica, novos tratamentos, né? Tratamentos menos invasivos, tratamentos com menores efeitos colaterais, menor tempo de ação, né? Para que o paciente possa alcançar a melhora. Mas enquanto não houverem pessoas dedicadas, empáticas a tratarem os pacientes, enquanto não houverem estruturas corretas para aqueles pacientes serem tratados, mais uma vez, muito pouco vai adiantar eu trazer um medicamento de Marte Uhum. se o conjunto não for realizado, entendeu? A gente sabe que ao longo da história da medicina, por melhor que seja a medicação, se não existir esse vínculo terapêutico do profissional com o paciente, com a família, com o cuidador, com aquele meio em que o paciente está envolvido, muito pouco vai ser aproveitado, entendeu? Então, acho que o desafio é esse, é entender que os transtornos mentais, os quadros psiquiátricos não são sentenças, que a gente precisa deixar de taxar os outros como frescos e como loucos perigosos, entendeu? Entender que as pessoas podem sofrer, que não é um mar de rosas aquilo que vivemos. Alguns sofrimentos são necessariamente transformados em transtornos e precisam de uma abordagem melhor, mas até mesmo outros sofrimentos podem ser lidados com profissionais adequados e com familiares, acompanhantes, enfim, entendeu? E doutor, o que que o senhor acha da. A gente recebeu no episódio passado a doutora Raquel, que ela é psicóloga, e a gente comentou da uso da inteligência artificial, né? Na área dela da psicologia. O que que o senhor acha? Porque antes eu pesquisei e disse que uma das grandes demandas do ChatGPT, no geral, seria para conselhos, para coisas mais simples, tipo um Sim. psicólogo, um amigo. O que que o senhor acha disso mais na área psiquiátrica, mais médica, de diagnósticos, enfim. Eu acho arriscado, claro, né? Eu acho que nunca a escuta de um ser humano com outro ser humano vai ser substituída. Eu espero que isso nunca aconteça. Eu espero que cada vez mais a gente possa usar a tecnologia ao nosso favor, mas não como nosso substituto, entendeu? A gente pode utilizar aquilo ali como fonte de conhecimento, como fonte de psicoeducação, de ajuda, mas eu não espero e nem torço nunca para que a tecnologia venha nos substituir, entendeu? Porque são coisas, eu digo assim, complexas, entendeu? Para uma máquina, por mais conhecimento que ela tenha, porque ela vai aprendendo aquilo ali com o uso, né? Perceber essa sensibilidade, entendeu? Perfeito, doutor. Estamos caminhando aqui para o nosso término do episódio. O senhor tem algum recado que o senhor queira passar? Algum projeto seu que o senhor esteja fazendo? Não, o projeto é continuar estudando, cuidando da vida, claro, né? E sempre dizendo, se precisar, procure ajuda. O transtorno mental nunca vai ser e nem deve ser considerado como uma sentença à sua vida. Por mais difícil que pareça, por mais que a sociedade ainda não tenha se conscientizado disso daí, ainda existe a questão da psicofobia, né? Que é o estigma, o preconceito à pessoa que faz o tratamento psiquiátrico, procure. Procure e quando for pensar em alguém para administrar alguma coisa relacionado a órgãos públicos, administrativos e tudo mais, sempre pensar que a saúde mental tem que ser também uma prioridade das pastas, né? Com certeza, doutor. Então, pessoal, doutor Frederico, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Rochas da Saúde. Espero que o senhor tenha gostado Adorei, eu que da agradeço. participação. Eu queria pedir para você que está aqui em casa, se puder ajudar o canal com o seu like, o seu comentário, compartilhar o episódio e conferir um pouco do trabalho dos nossos patrocinadores. Eu me despeço de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.